Olá, hoje no nosso estudo nós encontramos uma página no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a lição 37, intitulada Supercultura e Calamidades Morais. Emmanuel comenta o versículo 12, o capítulo 12, versículo 20 de Lucas, onde diz: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, mas de quem será? E Emmanuel comenta: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos, necessário à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Neste sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Tá aí, queridos amigos, mais essa pérola do nosso querido Emmanuel, quando ele nos convoca a refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade, uma tranquilidade, uma calma, que é o maior preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Ou seja, divulgarmos essas informações espíritas é o maior bem que podemos fazer à nossa doutrina. Divulgar aonde quer que estejamos, principalmente através de nossas atitudes, do nosso comportamento, de nosso esforço em transformar o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Sabermos-nos espíritos, sabendo que não nascemos no berço e que não pereceremos no túmulo, que nos tornamos eternos a partir do momento da criação, dá uma serenidade e uma calma ao espírito que entende e que compreende os processos dolorosos pelos quais muitas vezes atravessamos e pelos quais passamos nesse exato momento. As dores, as dificuldades, as pandemias, a convivência com pessoas difíceis, as provas que nos assolam no caminho, todos esses processos acabamos compreendendo e sabendo que fazem parte de um processo evolutivo que a todos chamam para a evolução, para o progresso, para a vida permanente das coisas do espírito.
Então, esta calma e essa serenidade, essa resignação, elas são adquiridas a partir do momento de que enxergamos a vida do Espírito como oportunidade, como um eterno caminhar, como um eterno recomeço, como um eterno reencontro de almas que precisam consolidar as suas vivências, muitas vezes infelizes do passado. Ao observarmos a história da humanidade, a gente percebe a quantidade de barbaridades, a quantidade de loucuras que foram feitas ao longo da história da humanidade, muito recente. Ainda ontem mesmo eu vi aquele filme conhecido, A Lista de Schindler, que fazia tempo que a gente não via, que eu não via, e a gente se recordava das barbaridades que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, 70 anos atrás, um dia desse. Muitas loucuras. E muitas dessas almas que estão comprometidas com esse passado estão por aqui hoje, reencarnadas, ou estão na psicosfera espiritual do nosso planeta Terra, influenciando a tantas almas ainda ligadas ao materialismo, desvinculadas dos valores do Cristo. Então é natural os processos que estamos passando, porque uma Terra transformada em um planeta onde preponderará os pensamentos ligados ao bem, ao amor, às coisas do espírito, ainda precisa de muitos mecanismos para se libertar de tantas coisas ainda arraigadas ao materialismo, arraigadas às coisas da matéria. Ainda estamos passando por um processo de expurgo das dificuldades que construímos nas nossas almas. Então, quando passamos a compreender tudo isso, a saber de todas essas realidades, o nosso espírito adquire uma força, adquire uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz e uma calma daquela pessoa que sabe que está passando por uma prova que às vezes é difícil, que as questões são difíceis, mas é que ele tem as condições de responder, que ele tem a capacidade de responder todas aquelas equações e que sabe que terá sempre uma nova oportunidade porque ele não tem morte. Então, diante de todas essas dificuldades, queridos amigos, a gente tem que divulgar essa calma e essa tranquilidade para que todos aqueles que amamos, aqueles que conhecemos, possam também beber desta mesma fonte. O amor inesgotável do Cristo, o amor inesgotável de tantos espíritos que já passaram pela Terra, cujo objetivo é somente um: consolar almas, esclarecer almas, dar-nos recursos para a nossa transformação definitiva, que é a transformação do espírito, a transformação moral do ser. Então, agradeçamos a Deus essa oportunidade e divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliando o próximo a discernir e a pensar. Não pensemos que basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A gente já aprendeu que a gente não pode investir nos tesouros que as traças roem, que o ferrugem consome e que os ladrões roubam. Mas a gente tem que investir naqueles valores definitivos da alma. Então, que a gente guarde, que a gente bote as nossas forças nos tesouros que estão nos nossos corações, porque aí sim a gente será feliz, aí a gente terá a plenitude do Espírito, porque a gente, aprendendo isso, a gente vai definitivamente seguir os passos de Jesus, que quer a transformação moral da humanidade e o caminho seguro para o reino de Deus, o reino dos céus, que é o destino de toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe e que fiquemos com Ele sempre.